Boa noite. Está começando mais um programa Linha de Fogo de todas as quartas-feiras aqui pela nossa UniTV. Eu sou Haroldo Silva, o Dura, e também na produção técnica do Fabrício Felipe e toda a sua equipe da nossa UniTV. O meu carinho e muito obrigado. O meu entrevistado de hoje é advogado, empresário e político. Ele, como político, foi candidato a deputado estadual pelo Partido Progressista de Santa Catarina nesta eleição. Fez praticamente 11 mil votos. É o tipo da coisa que eu falo. Perdeu ganhando. Perdeu de cabeça erguida. Eu entrevistei ele aqui no programa durante a eleição. E estou trazendo aqui, no Linha de Fogo desta noite, o suplente de deputado. Vai ser suplente de deputado Fernando Cruzeiro, o empresário, o político e o advogado. Eu quero falar com o político. Boa noite, seja bem-vindo, Fernando. Boa noite, Dura. Bom. Boa noite aí, pessoal que nos assiste. É uma satisfação poder voltar aqui na UniTV e a gente bater esse papo descontraído. Estou muito satisfeito, muito feliz de estar aqui na tua presença para a gente conversar um pouquinho. Agora, Fernando, a ressaca eleitoral já passou? Não tem ressaca. Ou teve ressaca ou não teve ressaca? Não teve ressaca. A gente fez uma campanha muito bacana e a gente acabou aprendendo muito nessa trajetória desses, vamos dizer assim, não foi só os últimos 45 dias oficiais da campanha. Passado o carnaval, nós botamos o pé na estrada. Então, a gente fez uma campanha proativa, né, que a gente acabou conhecendo bastante lideranças do estado todo, porque o nosso propósito justamente foi esse, de conhecer e levar uma mensagem para o estado, para os diretórios e para as lideranças em todo o estado de Santa Catarina. Não conseguimos passar nos 295, que eu queria, né, em função da correria, do trabalho, das agendas, mas passamos em mais de 180 municípios, tanto é que conseguimos pontuar e fazer votos em 165 municípios do estado. Então, ressaca eleitoral não tem. Não tem porque saio desse pleito, dessa caminhada, dessa jornada muito feliz e satisfeito. É lógico que eu queria uma cadeira na LESC. A gente trabalhou para isso. É lógico que eu queria fazer 30 mil votos. É lógico que eu queria ter conseguido a eleição, porque eu tenho certeza que eu ia conseguir contribuir muito para a nossa região. Que eu estudei, eu me preparei para ser um deputado de Santa Catarina, focado na nossa região sul. Mas assim, foi o nosso primeiro pleito, então saio feliz dessa trajetória. Agora, eu acho bacana numa eleição, eu que fiz muitas eleições, um candidato que nunca tinha sido candidato a nada, digamos, nem síndico. Nem a síndico de prédio. Nem a síndico de prédio. Só na OAB, né? Na OAB, é uma eleição. Mas, de repente, aparece, chega e faz quase 11 mil votos. A pergunta que não quer falar, a quem o senhor atribui, além dos eleitores que votaram no senhor, a quem o senhor atribui essa votação? Foi pela organização, foi pela equipe, foi pelo apoio? Para chegar numa votação dessa, 10.650 votos precisamente, né, que eu quero agradecer 10.650 vezes a cada um daquelas pessoas que acreditaram no nosso projeto, onde a gente passou, que levou a mensagem de uma oxigenação na política de Santa Catarina, levando um conceito proativo para trabalhar realmente e que acreditou na nossa proposta, né, essas 10.650 pessoas. Logicamente que não é fácil uma eleição de deputado estadual e como a gente foi na uma primeira eleição, nós não tivemos lideranças políticas com mandato, com exceção de 2 vereadores, um que é o meu tio, naturalmente, e o Guilherme lá de Lauro Miller, que acabou nos abraçando, nos acompanhando nessa trajetória, né? Então nós não tivemos nenhuma prefeitura nos auxiliando, nos dando uma base, nós não tivemos grandes lideranças, a não ser esses 2 que eu já citei, nos ajudando
né, lideranças com mandato, que acaba influenciando muito, né, as lideranças nos municípios onde a gente não é tão conhecido, que também foi um obstáculo que a gente teve que ultrapassar. Mas eu atribuo a nossa eleição a várias questões, a várias pessoas, vamos dizer assim. Primeiro, para a família, que a família sempre esteve muito unida. A Emily, que sempre esteve comigo, me acompanhando muito, minha esposa, e as pessoas, né, os coordenadores que nos acompanharam, né, os ex-prefeitos que nos acompanharam, que é o Gelson Espadilha, o Nardo Nese, né, o Valmir Brat, né, e também o Oswaldo Cruzeta, que eu já mencionei, que é o meu tio. Então, as pessoas que se engajaram na nossa campanha, eles se engajaram com muita dedicação. Se engajaram para valer, porque acreditavam no projeto, que é um projeto de renovação. Então, atribuo, né, e agradeço imensamente ao Zaia também, nosso coordenador lá de Florianópolis, que esteve muito focado, muito dedicado, determinado, e várias pessoas que acabaram aglutinando. Eu tenho certeza que nesse projeto, nesse processo, nessa caminhada toda, lógico que a gente vai dizer assim, só tem coisa boa. Mentira. Logicamente que acontece... Lá na frente a gente vai tocar nesse assunto. Logicamente que numa caminhada dessa, numa trajetória dessa... Teve pedras no caminho. Teve pedras no caminho que tiveram que ser removidas. Mas as pessoas que estiveram engajadas conosco, inclusive o Matheus, que está aqui conosco, que nos auxiliou bastante na rede social, a Cristiane, que está aqui também. Então, a gente se aconselhou muito com várias pessoas. E cada uma dessas pessoas, que sabe o que eu estou falando, já agradeci e sempre diria assim, com muita sinceridade e sempre de coração, porque a gente precisa mostrar honestidade e seriedade. E foi assim que a gente trabalhou, que caminhou. Então, primeiro de tudo, os agradecimentos para que a gente pudesse chegar nesses quase 11 mil votos, a união da família. A união da família foi primordial. Não tivesse a família nos auxiliando, né, juntamente com a minha esposa, nós não teríamos tido condição de percorrer o estado todo. Agora, Fernando, que é um programa Linha de Fogo, é frente a frente, e eu tenho que trabalhar também um pouco essa emoção dos meus convidados. E dizer o seguinte, primeiramente, no final da eleição, da apuração, qual foi a palavra que mais você ouviu e de quem você ouviu de apoio? Nós acompanhamos Você lembra disso, mais ou menos? Sim, lembro. Imagina, a gente não sai da cabeça, né? Fechou as urnas, 5 horas da tarde, eu fui lá para o nosso sítio, onde a gente tem a empresa, na casa, lá onde a gente sempre acompanha as apurações, na casa da minha falecida nona, junto com os familiares, e lá a gente acabou acompanhando a apuração. Com certeza foi as palavras que a gente mais ouviu e eu ainda tenho ouvido, que muitas pessoas acabam nos ligando, entrando em contato, aparecendo no escritório, onde a gente caminha na cidade, dando os parabéns. Os parabéns pela campanha que a gente fez. Foi uma campanha sem falar mal de ninguém, mostrando a nossa capacidade, mostrando o nosso projeto e principalmente a nossa condição de querer fazer e de querer mudar. Então a gente tem recebido muitos elogios pela campanha e os parabéns pela nossa trajetória. Falando bem sinceramente com o coração, olhando para mim, perder dói? Não digo que perder dói, mas como a gente tinha um propósito e queria tentar fazer uma contribuição ainda maior para a nossa região e para o nosso estado, eu fiquei nem triste nem chateado. Mas a gente acaba sentindo porque o meu propósito era um propósito do bem, para tentar fazer diferente, para tentar ajudar. Porque eu não preciso da política, financeiramente eu não preciso. Você falava isso durante a sua campanha? É verdade. Tanto é que no dia 3, depois da eleição, 7h30 da manhã, eu estava no meu escritório, trabalhando já. Como eu sempre disse, a eleição, ganhando ou perdendo, não vai mudar a minha vida. Se eu perder a eleição, dia 3 eu sei onde é que eu vou estar. E eu estava lá. Fiz uma campanha
mostrando as nossas qualidades, com o meu rosto no santinho e com as nossas propostas, as propostas da nossa campanha, da nossa coordenação que ajudou a elaborar. E isso era para a nossa região. Agora, Fernando Cruzeta, depois das eleições, das urnas abertas, aparece engenheiros de obras prontas. Aí é fácil. Fica fácil de analisar, né? Fica fácil de analisar, principalmente para o analista político. Mas o analista político sempre ousa, antes, falar sempre alguma coisa. E uma das coisas que eu já sabia de 2010, da eleição americana de Barack Obama, que a eleição não é para amadores, a eleição é para profissional. Você tira dessa eleição para futuros embates esse profissionalismo? Com certeza a gente aprende muito. Quando a gente entra num pleito, a gente pensa que sabe tudo, né? A gente pensa que está preparado. Por conta da organização que a gente desenvolveu, né, da coordenação que a gente montou, da estrutura toda, a gente pensa que está preparado para tudo. Na verdade, não. A eleição é muita informação e é muita coisa, tudo ao mesmo tempo. Então, é fadigante, é lógico, é estressante, mas com certeza o aprendizado nesse período pode-se dizer que é uma faculdade de 5 anos. Em 6 meses aprende uma faculdade de 5 anos. É muita coisa. Isso o senhor tirou de proveito nessa eleição? Isso o senhor aprendeu nessa eleição? O que mais? Que mais te tocou numa eleição onde você sai do seu conforto e vai numa casa de pessoas simples pedir o voto, porque o voto é igual para todos, não tem diferença de cor, raça, classe social. O voto é um só. Qual foi? O senhor encontrou? O que o senhor encontrou que mais lhe impressionou? Ô Dura, nesses 185 municípios, acho que precisamente foi o que a gente passou. Realmente eu fiz muitas visitas em casas de pessoas, na maioria delas, muito humildes, porque eu tenho essa preocupação. E, com certeza, foi a percepção das pessoas e a necessidade que elas demonstram de uma atenção. Elas precisam de atenção. E quando chega na casa das pessoas, eles te recebem de coração aberto, abrindo as portas e dizendo o seguinte, parece que cada porta que abria eu via dizer o seguinte, entra que eu quero te passar as nossas dificuldades para ver se tu consegue nos ajudar. Era esse sentimento que eu tinha em cada porta que eu entrei. Estamos conversando no Linha de Fogo desta quarta-feira, ao vivo, aqui com o suplente de candidato a deputado estadual, Fernando Cruzeta. É aquela história que eu falei no começo do programa, perdeu ganhando. E nós vamos, no decorrer do programa, no nosso segundo bloco, explicar melhor este perder ganhando, né? Em política é assim mesmo. A gente volta em seguidinha para o nosso segundo bloco aqui no nosso Linha de Fogo. Fique aí, não saia daí e já voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo aqui na UniTV. Todas as quartas-feiras com excelentes entrevistas, enfim, excelentes convidados. E a gente só não entrevista também os vencedores, às vezes eles não querem nem falar mais com a gente. É assim mesmo que acontece. Depois das eleições, você vence as eleições e parece que não vale mais a pena falar com você, amigo telespectadores. E a gente vai a fundo, vai buscar, e nós vamos trazer todos aqui. Porque aqui eles também passaram. E não só os vencedores. Os suplentes também. Um dia assumirão a Assembleia Legislativa. E outras eleições virão. E falar em outras eleições, eu disse aqui numa entrevista, antes das eleições com você, que o seu partido, não sei, erroneamente, mas colocou 4 candidatos das 3 regiões da Amurel. Certo? Em 2018, elegeram 2. Em 2022, continuaram elegendo 2.
na minha opinião, um erro de estratégia. O senhor foi o terceiro colocado, sem ser nunca candidato a nada. O que o senhor atribui a essa estratégia do seu partido? Ô Dura, essa questão das candidaturas aqui da nossa região sul, a gente já vinha discutindo isso, né, dentro da nossa executiva estadual, que aqui na região da Mesca, Muriel e Anrec, nós teríamos que ter uma proporcionalidade com relação ao resto do estado. Eu vejo que as candidaturas elas não foram de toda errada, foram feitas e foram realizadas de forma correta, tanto que nós elegemos 2 aqui da região sul, estamos bem representados com os 2 que se elegeram, que é o Zé Milton, que é da MESC, e o PP Colasso aqui da cidade de Tubarão. Então a região ela está bem representada, tenho certeza que eles vão exercer um mandato com muito compromisso e comprometimento com a nossa região. Infelizmente nós não conseguimos uma cadeira na LESC por algumas questões e alguns detalhes, principalmente houve o alinhamento novamente por um número, o número 22, semelhante ao que aconteceu com o número 17 em 2018, né, e várias outras questões, inclusive do cunho interno e partidário nosso, né, do Partido Progressistas, que acabou não somando para a legenda. Isso fez com que as nossas candidaturas aqui da nossa região sul não tivessem sustentabilidade. Essa sua frase, eu quero lhe cortar, é o desempenho, vamos falar em desempenho. O senhor se refere ao candidato ao governo, Espiridião Amin, que não teve um bom desempenho nessa eleição, consequentemente levou para baixo toda a candidatura de deputado federal e estadual. É mais ou menos nessa linha? É justamente isso. A gente não pode negar o resultado das urnas. As urnas são soberanas. E as urnas disseram e estão nos dizendo o que querem. Né? Então, querem uma renovação. Com certeza querem a renovação, pedem essa renovação. O próprio partido, Dura, quer essa renovação. Eu caminhei em 185 municípios do estado, falando com quase que todos os presidentes de partido, do nosso partido, lideranças, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, e levei uma mensagem, uma carta progressista a cada presidente, a cada diretoriano do nosso estado, do nosso partido no estado todo. E o que a gente mais ouviu, que o Partido Progressistas precisa oxigenar igualmente com a nossa política. Precisa dessa oxigenação. E a candidatura do Espiridião Amin, eu não tenho dúvida que ele seria o melhor governador para Santa Catarina. Para esse momento político do nosso estado, ele seria o melhor nome. Ele passou na convenção, a convenção tem que ser respeitada. Eu sou partidário, trabalhei muito para que nós tivéssemos uma candidatura do 11, não necessariamente do Espiridião. Eu defendia nomes novos. Se ele não fosse que ele indicasse uma candidatura de um jovem que tivesse condição de chegar. Mas, logicamente, isso é posto em convenção, a convenção optou pelo nome do Espiridião. Né? A princípio, nós tínhamos os números que ele conseguiria um desempenho melhor. Vários fatores acabaram acontecendo na trajetória que mostraram que não. Né? O eleitor disse que não. O próprio eleitor do Progressistas disse que não queria aquela composição, não queria aquela candidatura. E nós precisamos absorver isso e mudar, virar essa página. O senhor não está sendo agora um engenheiro de obras prontas? Pode ser, pode ser. Eu defendia muito a candidatura do Espiridião, porque eu acreditava num fortalecimento do partido com a candidatura dele. Né? O nome dele, a princípio, como eu disse nas outras entrevistas em que tive a oportunidade, inclusive numa oportunidade contigo, Dura, que eu defendia o nome do Juarez Ponticelli para ser o nosso candidato. Só que ele não foi. Quando ele não foi, e eu sempre defendi uma candidatura do 11. Quando o Juarez e o Bueira não quiseram, né, não foram candidatos, que eu defendi o nome deles, à frente do Espiridião. Quando eles disseram que não queria, a gente foi buscar uma alternativa dentro do partido. E aí foi aonde foi a candidatura do Espiridião, que o próprio eleitor do Progressistas não concordou com
candidatura. As bases não concordaram, tanto é que as urnas disseram. O Espiridion ligou para o senhor até agora? Não ligou? Não. Não ligou. Pepe Colasso ligou para o senhor? Também não. Zé Milton ligou para você? Ligou. Pepe Colasso, o deputado Pepe Colasso... Não ligou. Que os seus 10 mil votos, 11 mil votos, com certeza, ajudaram muito na média final. Não ligou para o senhor. Ainda Nós estamos ao vivo, deputado. Não ligou, não preciso mentir. Eu mandei no deputado dia... porque um suplente não deixa de ser deputado. No dia posterior à eleição, cheguei no meu escritório, algumas pessoas eu agradeci já no dia logo depois do resultado das eleições, e na segunda-feira eu continuei os agradecimentos. Fiz agradecimentos para o Volney, parabenizando inclusive o Volney Weber da nossa região, parabenizando o Pepe Colasso, parabenizando o Zé Milton. O senhor chegou a ligar, mandou mensagem? Eu mandei mensagem para todos eles. Alguns eu tive retorno, outros não. Mensagem, o Pepe Colasso me deu um oi. O Zé Milton mandou mensagem. Então tá. Então houve a comunicação. Não teve a ligação. Não teve aquela ligação, mas então vamos retirar isso. Sim. Houve sim, o senhor mandou uma mensagem e ele disse, ok, obrigado. É isso né? aí, justo. Eu acho mas que o senhor a pergunta o senhor achava foi, que ia ser convidado para ser chefe de gabinete dele, empresário? Não, lógico, nem é a minha pretensão. Mas a pergunta foi, teve ligação? Teve. A pergunta foi essa. Ligação, não. Agora, eu quero mandar, se o me permite, me autoriza, o programa é seu, mas mandar um abraço. Eu não costumo mandar abraço ao Facebook, porque o nosso programa é TV aberta. Muitas pessoas estão no sofá, nos vendo nesse momento. Quero agradecer a todos, mandar um grande abraço a todos vocês que me encontram na rua, que a gente para, conversam, uns criticam, outros elogiam. Que coisa boa é isso. Muito obrigado pelo carinho que eu recebo de vocês. A nossa UniTV recebe de vocês com toda a nossa programação, que começa de manhã e vai até a noite. Muito obrigado pelo carinho. Então, o Facebook, para nós, ele não é parâmetro de audiência, ele é parâmetro de TV aberta. Mas estão aqui, estão pedindo abraços, né? E o Ricardo André Carara está aqui, dizendo que o senhor tem um futuro brilhante por ser um ser humano sensacional. A Charlene Cruzeta, falou em Cruzeta. Prima. É prima, combinado, então. A Maria Helena Zanini Bússolo, né, está aqui. José André Benedetti. O Genir Roveda Baggio está aqui. Antônio Faustino, meu querido amigo, está assistindo. E Saulo Zomer. Dá para ver que é daquela região ali de Orleans. Com certeza, todos os amigos aí. E a gente fica contente quando a gente recebe esse carinho, que isso acaba nos dando mais força, né? Eu terminei o primeiro bloco com a seguinte indagação. Um candidato que perdeu ganhando. Eu explico que, como nós tínhamos 598 candidatos, mais de 70% não chegaram a fazer nada, nem cócega na eleição. Apenas passaram na passarela, desfilaram. E quando um candidato como o senhor, o Silvio Trevec, que perdeu por 200 votos para deputado federal, ou como um Caio Torcati, que perde por 1.000 votos uma eleição, ou o Coronel Armando, que perde por 1.000 votos, aí aquela pergunta se doeu ou não valia muito. O questionamento que eu quero fazer para o senhor, o que deu errado na sua eleição? Faltou voto. Faltou voto. O senhor falou que teve estrutura, teve tudo. Sim. Então não faltou trabalho? Acontece o seguinte... Não faltou trabalho? Pode ser. Eu acho que não faltou trabalho. Faltou um foco e uma organização um pouco diferente. É aquela fórmula pronta, agora a gente sabe onde errou. Então seria mais fácil de consertar. Na época da campanha, no calor da correria, no calor da campanha, a gente trabalhou, errou, mas achava que estava acertando. Com certeza quem estava na nossa coordenação, na nossa campanha, fez também de coração querendo acertar. E eu não aponto o dedo para ninguém, só que assim, hoje a gente consegue fazer essa leitura. Naquela ocasião, naquela oportunidade, com certeza não. A nossa foi uma primeira candidatura. Hoje eu percebo, Dura, que eu precisava ter trabalhado mais a questão de divulgação do próprio nome.
A gente percebe isso. Mas o senhor era um marinheiro, digamos, na política de primeira viagem. Com certeza. Por mais vontade, por mais organização, por mais trabalho que o senhor tenha feito, esse foi um lado que não pode, tem que ser avaliado. Como nós falamos, uma eleição é para profissional, né? Com certeza. E o senhor entrou agora sendo um profissional na próxima. Mas aí eu lhe fiz uma pergunta. O que o senhor perdeu? Perdeu, eu não digo que eu perdi. A gente não conseguiu chegar no objetivo que seria a cadeira da Alesp. Claro, fora isso. Foi isso. Agora, perder, a gente não perdeu. A gente acabou absorvendo e adquirindo muito conhecimento. E a gente também pontuou e acredito que a gente deu uma esperança de uma liderança. Criou-se uma liderança. Não na pessoa do Fernando, mas o nosso grupo. O nosso grupo que esteve conosco, nós acabamos criando uma liderança e uma representatividade. Sem dúvida. Logicamente que foi a nossa foto que foi para, vamos dizer assim, para a cara do poste, então é o nosso nome que é lembrado. Né? Mas junto o senhor comigo... se considera um surgimento de uma renovação, de uma nova liderança que surge na nossa região. Eu posso ser uma opção de renovação, de oxigenação na política. Se nas próximas eleições o povo entender, né, o eleitor entender e colaborar conosco, digo que a gente vai estar pronto para contribuir para o processo. Agora, o que o senhor ganhou? Muita experiência, muita experiência. E ganhei também uma surpresa em casa, cheguei no sábado à noite, sábado à noite da eleição. Ganhei uma surpresa e uma notícia maravilhosa que a minha esposa estava grávida. Deixa eu olhar para o lado da câmera, põe aqui. Olha só. Então, o senhor ganhou. Com certeza. Ganhou, com certeza. Ganhou mais um eleitor. Não só experiência. Parabéns. Parabéns à sua esposa, parabéns a você, né, pai, então. Obrigado. Eu vou agora começar a olhar com mais carinho e não apertar tanto, né? Pode apertar. Não pode apertar tanto. Numa eleição, Fernando, eu adquiri uma certa relação de amizade com muitos candidatos, porque as minhas entrevistas, tanto aqui quanto no Magacê, na Rádio Tubá, são entrevistas que a gente faz para fazer crescer o meu entrevistado, principalmente quando ele é político, mas também perguntar aquilo que eu acho que tem que perguntar. E nenhum deles correu, muito menos você. A traição é uma ação que aparece muito em tempo de eleição. O senhor identificou na sua caminhada alguma traição? Traição política. Eu não chamaria de traição. Aquele que o senhor dizia assim, putz... Eu prefiro qualificar da seguinte forma. Não como traição, mas acomodação. Pessoas que estiveram conosco na caminhada, que se acomodaram. E aí acaba que o resultado... Porque a traição é falta de resultado. Sim. A acomodação também é falta de resultado. Então, traição, como eu disse, eu não estou... a gente já não fez... Tem caças às bruxas. Eu não estou apontando o dedo para ninguém que podia ter feito... devia ter sido feito assim ou assado. Não. Agora, se acomodaram. E essa acomodação acabou trazendo um prejuízo eleitoral. Muito legal. Estamos conversando hoje, um papo aberto, um papo reto, no Linha de Fogo, hoje com Fernando Cruzeta. Fernando Cruzeta, que foi candidato a deputado estadual. Não obteve êxito nessa eleição, mas com certeza está pavimentando bem a sua caminhada, a sua estrada para os próximos 4 anos. Será daqui a 4 anos ou 2 anos? Vamos saber no nosso terceiro bloco, nosso Linha de Fogo. Fique aí, o jogo não começou ainda, tá, Toninho Faustina? Um grande abraço a você. Espera aí que a gente já volta com o Fernando Cruzeta nesse bate-papo direto aqui no Linha de Fogo. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, aqui pela nossa UniTV. Todas as quartas-feiras estamos aqui com você, coladinho aqui na UniTV, no nosso Linha de Fogo. Eu quero fazer um parênteses, candidato, mais uma vez te peço
peço vênia, né? E ao mesmo tempo pedindo autorização, porque o programa sempre digo é dos meus convidados, para mandar um grande abraço do Padre Edson Miller, Souza Miller, que está nos vendo, e o Roberto também. Estão nos vendo junto com a Tina e com o Kim. Só que não me pergunte quem é a Quina e quem é o Kim, né? Mas do Padre Edson, um grande abraço, um grande beijo a todos vocês aí do bairro Passagem. Também aproveitar o Saulo Zomer, o Jailson Cruzeta, a Adelir Maria Veronese Cruzeta. Minha mãe. A sua mãe. Minha mãe. Grande abraço. Orgulha-se. Orgulha muito, né, dona Leni? Pô, que ótimo. Vovó, né? É isso aí. Vovó. E Aline Mendes Baggio está aqui. Helenilde Aguiar Cardoso, vovó também. Vovó, mãe da Emily, está aqui conosco. Luiz Carlos Zaia. Grande amigo. Esse nome aqui, Luiz Carlos Zaia, era um nome que você também, na entrevista que você me deu na campanha, durante a campanha, você falava muito do Zaia. Falei. O Zaia correspondeu ou foi uma das suas grandes traições? Falei, agradeci ele, inclusive, já mencionei ele agora na entrevista. Já mencionou no começo. Esse foi um querido que a gente acabou se conhecendo na trajetória, se dedicou ao máximo, o que ele podia fazer, ele fez na campanha. Eu digo que, assim, digo de novo, não teve traição. Teve algumas pessoas que se acomodaram. Você está percebendo? Sim, eu claro, fazendo uma provocação. No caso do Zaia, não teve acomodação, porque ele trabalhou incansavelmente. O que pode ter acontecido foi alguns erros de percurso, que a gente poderia ter focado mais em determinadas pessoas que poderiam ter trazido e agregado muito mais do que a gente conseguiu. Então, vou aproveitar, já que ele está nos vendo, né, pelo Facebook, e ele colocou uma carta aqui para o senhor. Ele disse assim, chorando, ele começa a carta assim. Fernando Cruzeta trilhou um caminho da renovação, da oxigenação da política. Seus quase 11 mil votos vêm daqueles que aceitam e acreditam em novas propostas. Sorte, continue a tua caminhada. És um vencedor. Sucesso, amigo. É isso aí. Aí está um pouco daquilo que o senhor ganhou, amigos. Com certeza. Com certeza a gente fez muitos amigos, muitas pessoas a gente, inclusive, mantém contato, e um contato muito próximo, porque a gente percebeu que, como eu também quero a oxigenação da política, essa mudança e renovação, muitas pessoas também querem. Tenho certeza que dessas 10.650 pessoas, elas acreditam nessa renovação. E a gente plantou uma semente de esperança. E essa semente de esperança pode ter certeza que vai germinar e vai dar frutos. Na entrevista que o senhor fez comigo aqui no Linha de Fogo também, eu lhe perguntei sobre a eleição presidencial. O senhor foi direto e disse, eu apoio Jair Bolsonaro. No primeiro turno o senhor já falava isso. O senhor continua com a mesma ideia, com o mesmo apoio e por quê? Com certeza, Odura, em 2018 eu já apoiei a candidatura do Jair Bolsonaro. Agora, no primeiro turno, trabalhei muito para a candidatura dele, junto com a nossa candidatura, trabalhei a dele e continuo trabalhando. Aonde eu passei, nas empresas onde eu passei, nas casas que eu passei, eu estou voltando para agradecer aquelas pessoas e já estou pedindo voto. Estou pedindo voto para o Jair Bolsonaro. Por quê? Porque eu entendo que nós precisamos desse alinhamento da direita para o Brasil continuar crescendo, continuar gerando emprego e renda, continuar valorizando os valores da família. Essa é uma conversa do empresário ou do político? Do cidadão, não é do empresário, não é do político, é do cidadão Fernando Cruzeta que se preocupa com o Brasil, que se preocupa com Santa Catarina e com a nossa região. Essa é a sensibilidade que eu tenho e eu aprendi muito, que eu visitei muitas empresas, pelo fato da gente ter um conhecimento, ter amigos empresários e aí abriram-se as portas. E aonde eu passei, as pessoas se mostravam um pouco temerosas com a questão da eleição a nível nacional, mas muito otimistas se o Bolsonaro ganhar a eleição.
estão com um otimismo muito alto para que a gente continue crescendo e gerando emprego. E os investimentos, a partir do dia 1º de janeiro, se o Bolsonaro conseguir a eleição, que eu tenho certeza que vai conseguir, o Brasil vai explodir. Vai explodir de investimento, vai explodir de uma forma que nós vamos ter um crescimento nunca visto. Eu tenho convicção do que eu estou dizendo. Agora, o senhor está assistindo agora calmamente do seu sofá o segundo turno. O diálogo, as desavenças, poucas propostas, os debates, enfim. O senhor, às vezes, não fica meio com certo temor de seguir na vida pública, vendo o que nós estamos vendo, de ambos os lados, diga-se passagem, nesse segundo turno? Ô Dura, ou toda ação tem uma reação? Assim, eu não analiso a pessoa, Lula e Bolsonaro. Eu gosto de analisar formas de governos e regimes. Né? Nós temos um alinhamento de direita, né, e tem a esquerda. Hoje o eleitor está dizendo o que quer. Ou é um lado ou é outro. Em cima do muro não pode ser, não pode ficar. E eu tenho, quando eu acompanho os noticiários, acompanhei também o debate, eu fico com mais vontade de continuar trabalhando. Me dá mais força para continuar trabalhando, porque a gente precisa disso. A gente não pode se acovardar e, como eu sempre dizia, ficar em casa reclamando não adianta nada. Nós temos que, não quer participar da política, colocando o nome à disposição, mas tem que participar se politizando. Uhum. Tem que estar participando. Se a gente se politiza, se a gente está participando da política, a gente consegue analisar e escolher melhor o nosso representante. O seu partido progressista não se manifestou oficialmente ainda, se bem que candidatos como o senhor, que já foi candidato, vinda a eleição, se manifestou publicamente, já o fez agora pela segunda vez, e deputados se manifestaram, prefeitos do seu partido se manifestaram, mas não vi ainda uma nota oficial, talvez tenha saído e eu não vi, do partido apoiando o Jorginho Melo. O senhor apoia Jorginho Melo em Santa Catarina nesse segundo turno? Com certeza. É 22, é o Jorginho Melo. Inclusive, antes do final do primeiro turno, já havia uma pré-conversa do nosso candidato Esperidião Amin e um alinhamento do nosso partido com o Jorginho Melo, com o PL, que independente daquele que fosse para o segundo turno, tenho certeza que o apoio ia ser recíproco. Agora, voltamos um pouco para a nossa política, a linha de fogo, é isso mesmo, ele vai e volta. O que o senhor não faria, o que fez nessa eleição, o senhor fez alguma coisa nessa eleição que não faria numa futura sua eleição? Eu teria dormido menos. Eu dormi pouco, Ótima mas teria dormido menos. Para o seu eleitor. Teria dormido menos. Então o senhor trabalhou menos? Eu trabalhei muito. Eu trabalhei muito que na última semana, antes da eleição, eu estava quase que dormindo em pé, de tanto que trabalhei. Imagino. Mas eu teria trabalhado mais. Eu teria que ter trabalhado mais. A sua resposta me leva a um outro questionamento, um questionamento mais técnico. Em Tubarão, o senhor fez uma campanha de uma visão, a sua campanha apareceu muito em Tubarão. O senhor trabalhou praticamente assim com uma equipe muito forte. O senhor esperava, acredito, não sei, X voto, mas as urnas apareceram 400 e tantos votos, se eu não me engano. 454. O senhor investiu bem aqui, o senhor teve a sua presença aqui. Porém, fez apenas 400 votos, conforme falei. Como explicar essa situação, este resultado? Eu acredito, Dura, que, assim, primeiro, nós investimos em Tubarão e acabamos tendo respaldo nas urnas de 454 votos. E a gente só esteve bastante presente aqui na cidade de Tubarão por entender que é uma cidade fundamental na nossa região sul. Criciúma e Tubarão são as duas cidades maiores que merecem toda a atenção de qualquer candidato, independente se ele é da MESC, Amurel ou da ANREC. A região da Amurel tinha 17 candidatos a deputado estadual.
aqui a cidade de Tubarão, só Desculpa, a cidade... candidato 22. 22? 22. É um número bom, 22. Gostei Não foi intencional. Gostei do número. Não foi intencional, o senhor que é muito esperto. Só a cidade de Tubarão, se eu não tenho, se não me falha a memória, eu não estou enganado, acredito que tinham 12, só aqui dentro da cidade de Tubarão. Praticamente 10 candidatos. 10 candidatos, para 80 mil votos. Que gerou 57 mil votos bons. Se dividir esses 57 mil votos bons para os naturais e natos daqui de Tubarão, né? Então, veja bem, eu saio feliz ainda com a votação que a gente acabou fazendo aqui. E digo por quê, Dura? O nosso né, hoje deputado, aliás, já é deputado, Zé Milton, ele pontuou menos que a gente aqui em Tubarão. Nós pontuamos mais do que ele. Já tinha uma equipe e ele já há tinha muito tempo já tinha uma formada. equipe, já tinha um trabalho prestado e a gente conseguiu o êxito de fazer 454 Mas o seu partido, votos. o próprio deputado eleito, Pepe Colasso, também diminuiu a sua votação aqui, né? Então... Com certeza. Teve algum recado para o Partido Progressista. O alinhamento do 22 também ocasionou isso. Com certeza. Nós vamos agora para o quarto e último bloco do nosso Linha de Fogo. E ainda eu vou entrar nessa questão do futuro. O importante agora é tentar pegar o meu entrevistado na questão do futuro. Orleans está em peso conosco aqui no Facebook e você aqui vendo pela nossa UniTV. Voltamos em seguidinha. Depois manda o placar do jogo aqui pelo nosso Facebook que a gente está competindo, hein? Imagina, né? Coisa boa. Até breve, a gente já volta em seguidinha, tá? Aqui até breve nada, já volta em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, com o quarto e o último bloco. Hoje conversando aqui com o suplente de deputado, Fernando Cruzeta. Né? O Fernando Cruzeta que fez 11 mil votos. Aquela história que eu digo, perdeu, ganhou. Já explicamos aqui o que ele perdeu, o que ele ganhou. Mas eu entendo que o futuro vai ser muito positivo. Eu li em algum lugar que o senhor foi bem votado. O senhor só achou que foi bem votado em Orleans? Sendo a sua primeira eleição? Ou esperava mais? Quase 5 mil votos. Ô, Dura, eu esperava mais, não só em Orleans, no estado todo, que eu queria ter feito. Eu queria ter feito 30 mil votos para a gente chegar na cadeira da Alesc. Porque eu já disse, a gente tem condições de representar a nossa cidade, a nossa região sul, o estado de Santa Catarina. A gente está preparado para isso. Mas, assim, ó, estou contente com a votação que a gente levou lá em Orleans. Lá o senhor precisava sair muito bem, né? Mas aconteceu a questão do alinhamento, acabou nos prejudicando. Como eu disse, nós não tínhamos nenhuma liderança com mandato nos apoiando. Nós não tínhamos nenhuma prefeitura no estado todo, nenhuma prefeitura nos abraçou e disse, não, esse é o nosso candidato, esse é o candidato da nossa cidade que vai estar ajudando a nossa cidade. Então nós fizemos uma campanha propositiva e os nossos votos, as pessoas que confiaram na nossa proposta e no nosso trabalho, foram votos orgânicos. Para ter uma ideia, Dura, o deputado estadual, ele tem vários cargos à disposição no gabinete dele. Vários. Para não dizer a quantidade, eu acho que são 19 cargos. Eu não prometi cargo para ninguém. Eu fiz uma campanha propositiva. Eu não fiz promessa nenhuma de cargo para me ajudar na campanha. Então, para te ver o nível da nossa trajetória, do nosso comprometimento com o trabalho. Porque o nosso gabinete trabalharia de forma profissional para ajudar e para fazer o bem da nossa região. Em primeira mão, para mim, eu tiro algumas pérolas do meu entrevistado. Eu poderia olhar nos seus olhos, como eu estou olhando agora, dizer que o seu futuro político já é 2024, o senhor candidato a prefeito da cidade de Orleans? Ô Dura, o futuro a Deus pertence, mas eu posso te dizer e te garantir o seguinte, até pelo fato, o nosso prefeito em particular lá, é o segundo mandato dele. Existe uma deficiência e o povo, principalmente das cidades menores, eles têm uma deficiência e uma necessidade. Nós temos uma deficiência lá em Orleans e o povo tem a necessidade de ter uma liderança.
o povo precisa de uma liderança. E eu tenho, logicamente, agora é natural, a gente saiu de um pleito. Então o nosso nome está sendo lembrado. O que eu posso te garantir é que nós vamos estar prontos para contribuir com o processo. O senhor me garante que esse não foi o seu objetivo para sair nessa eleição? Com certeza. O senhor queria ser deputado. O senhor me falou em várias conversas que nós tivemos, o senhor nunca falou nessa possibilidade. Eu estou projetando o seu futuro. Com certeza. Tanto é, Dura, e isso tanto é verdade, que se eu tivesse a intenção, a nossa intenção principal, se fosse a Prefeitura de Orleans, que não é, eu não teria feito mais de 42 mil quilômetros no estado e percorrido mais de 180 municípios. Ficaria só eu teria focado ali. Orleans e região, os municípios circunvizinhos. Teria ficado ali. E o propósito foi outro. Foi passar em todas essas cidades, no estado todo, e dizer o seguinte: olha, gente, nós precisamos criar lideranças, nós precisamos oxigenar a nossa política de Santa Catarina. Por isso que eu estou vindo lá do sul, lá no extremo oeste. Por isso que eu vim do sul conversar aqui com vocês para mostrar que nós podemos, que nós temos condições. Agora, os 33% de votos bons que o senhor levou em Orleans, liga CIFA, o senhor buscar uma vaga na majoritária. O senhor vai correr deste jogo? Ô Dura, eu não corro do bicho sem ver o pelo. Então podemos, com essa resposta, eu posso dizer para o pessoal de Orleans que está nos assistindo que já temos um candidato. O que eu posso te garantir é o seguinte: se eu tenho recebido diariamente inúmeras mensagens, eu saio no centro, caminhar no centro de Orleans entre uma loja e outra, entre uma tarefa e outra, as pessoas externando o carinho e nos pedindo que a gente esteja, pelo menos, com o nome disponível para poder participar do pleito. Eu disse o seguinte: se for a vontade, né, da maioria dos partidos que estão conosco, se for para que a gente possa contribuir, nós vamos estar prontos. O nosso partido em Orleans vai estar pronto para estar encabeçando ou para estar contribuindo com esse processo. Agora, para dizer o seguinte, eu percebi na sua eleição, que eu acompanhei bem de perto, o que deu certo com o engenheiro de obras prontas pode acusar agora, e também o que deu errado. Mas o que deu certo, eu percebi sem dúvida alguma que a família, falamos no início do programa, lhe apoiou, especialmente a sua esposa, mãe agora, vai ser mãe, ela foi uma gigante. O senhor queria falar para ela, apenas em 30 segundos, como o senhor definiria a sua esposa? Com certeza ela foi uma heroína, uma companheira, esteve junto comigo em todos os momentos. Gigante. Ela foi gigante, né? E junto com ela a família toda abraçou. Se não fosse, né, esse envolvimento familiar, pode ter certeza que eu não teria condições de percorrer todo o estado e fazer a votação que a gente fez. Agora, Fernando, suas considerações finais, dizendo para ti que Nardo Nese está te mandando um abraço. Nosso coordenador geral aí, grande carinho que eu tenho pelo Nardo. Em um minuto, suas considerações, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso Linha de Fogo. Ô Dura, a gente precisa, nessas considerações finais, primeiro agradecer a Deus, né, por permitir que a gente possa estar se envolvendo e estar caminhando e estar com esse propósito de tentar fazer o bem. E agradecer a cada uma daquelas pessoas que acreditaram na gente, que acreditaram no na nossa proposta, na nossa trajetória, na nossa caminhada, a cada um dos nossos coordenadores, Nardo Nese, que foi o nosso coordenador geral, e a gente acabou se tornando grandes amigos. Tenho certeza que da nossa equipe, nós vamos ter oportunidades de continuar trabalhando juntos. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer da nossa política uma política pelo menos um pouquinho melhor. Agradecer a você que sempre abre o espaço, a família toda, minha esposa, aos amigos, a Cris e ao Matheus que nos acompanham aqui e a todos que estão nos ouvindo. Dizer o seguinte:
acreditem na transformação e na oxigenação da política, que é necessário, e se envolvam. Venham se envolver, venham participar conosco. Forte abraço. Muito obrigado, Fernando. Sucesso no seu futuro político, quem sabe o prefeito de Orleans. E nós encerramos aqui mais um programa Linha de Fogo desta quarta-feira. Esperando você na próxima quarta-feira, mais um programa. Fique com Deus. Muito obrigado pela audiência.